Nós vamos finalizar Segunda Reis, de 22 a 25, e depois Salmos 91. Vamos lá. Segunda Reis 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos do Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias, mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor, e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Ecã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, que é acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras neste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar, contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, o rei o unirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre esse lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Capítulo 23. Josias renova a aliança. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas. Todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus preceitos e os seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias,
aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá, e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá, para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, às constelações e todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzindo as cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Será. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá, e desde Jeba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Himom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e também para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu o local com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que predisse essas coisas. E o rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá e proclamou essas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse: deixem-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta, que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído na cidade de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés.
Entretanto, o Senhor manteve o furor da sua grande ira, que se acendeu contra Judá, por causa de tudo o que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso, o Senhor disse: Também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo, do qual eu disse: Ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritas no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Megido para Jerusalém e sepultaram o seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu e o proclamou rei no lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar do seu pai Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas, para cumprir as exigências do faraó, Jeoaquim impôs tributos ao povo, cobrando a prata e ouro de cada um conforme suas posses. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Capítulo 24. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país. Joaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor, proclamada por seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá, conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente. Pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim e todas as suas realizações estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Joaquim descansou com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Eunatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizeram para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia
Também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar, e mudou o seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe de sua presença. Capítulo 25. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente à cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os 2 muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção de Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou todo o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém, e ele levou para o exílio o povo que sobrou da cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. As 2 colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizeram para o templo do Senhor eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos ao rei da Babilônia, em Ribla. Lá em Ribla, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho do Netofatita, Tanumete e Janaías, filho de um Maacatita, todos os líderes do exército, souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. Gedalias fez um juramento a esses líderes e aos seus soldados, dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem.
Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele, em Mispá. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito, com medo dos babilônios. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão no 27º dia do 12º mês. Ele o tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou as suas vestes de prisão e, pelo resto da sua vida, comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Segunda Reis 25, finalizado, e agora Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Até aqui. Amém, glória a Deus. Obrigada, querido. Gente, tremendo, né? Porção de hoje, Salmo 91. A gente vai meditar um pouquinho sobre ele. E finalizamos o livro de Reis com um rei aqui, né? Que nos traz algo muito forte. Rei semelhante, que se convertesse ao Senhor. Saiu aqui a minha tela do versículo, só um minutinho. Ok. É interessante que na tradução original fala disso, né, de se converter, que não teve um outro rei que se convertesse ao Senhor como ele. Então, 2 Reis 23, no 25, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vocês se recordam de palavras semelhantes assim em outro versículo? Essas três partículas aqui da frase, né? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, conforme a lei de Moisés. A gente vai encontrar isso lá em Deuteronômio, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E 2 Reis traz isso aqui sobre Josias.
Então fala, e antes dele não houve um rei semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, conforme a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. E a gente vê aqui que essa palavra se converteu, né? Ela traz sobre o retorno, sobre, né, se converteu, é voltar o coração, é retornar ao Senhor. Ele fez aqui o techuvá, né? O que quer dizer techuvá? Techuvá em hebraico quer dizer arrependimento. Então Josias, ele estava num cenário, né, onde havia altares idólatras, e ele faz ali uma completa reforma ali em Jerusalém, né? Ele realmente destrói altares pagãos, ele elimina sacerdotes idólatras, ele restaura a festa da Páscoa, e fazia muito tempo ali que eles não celebravam a Páscoa como o Senhor tinha instituído na sua palavra. Ele faz a purificação de Jerusalém em todo o território. Então, ele tem ações muito pontuais, né? É aquela coisa de não apenas crer, mas de você demonstrar que você crê e você agir conforme aquilo que você crê. Ele fez ali uma techuvá completa, ele teve ali um retorno completo ao Senhor. Então, foram mudanças muito radicais que ele tomou, né? Ele retornou ao caminho original. E quando a gente fala aqui, quando o texto traz sobre de todo o coração, lembram que a palavra coração em hebraico é lev. E esta palavra, ela traz aqui não só o centro, né, das nossas emoções, mas ela é, de fato, é o comando central do nosso ser, né, onde a gente toma as decisões, as vontades, o caráter, é a totalidade do nosso ser interior, né, sem reservas, sem divisões. Então, isso é de todo o coração, né, todo o seu ser se voltou para o Senhor, sem reservas, de toda a sua alma, né, a palavra alma aqui, em hebraico, é nefesh, que é essência vital. Então, aqui, Josias, quando fala que ele se entregou de toda a sua alma, é que era a verdadeira essência vital dele ali, que ele estava entregando ao Senhor. Era uma disposição até para sacrificar a sua própria vida, era uma entrega absoluta, absoluta. E aí depois vai falar de todas, com todas as suas forças, né? Isso aqui, em hebraico, é meod, que é de todos os seus recursos, suas capacidades, suas posses, tudo que ele tinha, tudo que era dele estava a serviço de Deus. A sua força física, a sua força mental e a sua força material. Olha como é complexo. Quando a gente vai aprofundar, olha como é rico, assim que esse rei se voltou ao Senhor. Toda a sua força física, toda a sua força mental e toda a sua força material, tudo estava ali à disposição do Senhor. Com todas as suas forças, ele amou o Senhor. Então, é extraordinário a gente ver, né, esse posicionamento de Josias. E o texto que a gente faz o link lá em Deuteronômio é Deuteronômio 6, de 4 a 5. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Aqui ele literalmente, Josias, ele cumpre esse mandamento. E os seus feitos, o seu testemunho fala que Josias amava o Senhor nessa intensidade e nessa forma, né, tão gloriosa. Então é uma entrega tríplice aqui, né? É uma entrega do coração, das nossas emoções, dos nossos desejos.
é uma entrega da nossa alma, nossa própria vida, nossa própria essência, e é uma entrega das nossas forças, nossos recursos, as nossas capacidades. Então, Josias, ele identifica, né, aquilo que ele precisava restaurar, e ele age de uma forma radical, não tem meio termo, né? Não tem eu vou permitir, porque outros reis, eles faziam um pouco, mas eles deixavam uma coisinha ali, um pecadinho aqui, um pecadinho. Não, Josias, ele fez uma reforma radical, ele falou, não quero saber de mais nada, não quero saber de nada que me afasta do meu Deus, de nada que entristece meu Deus. É uma tomada de posição, né? E isso assim, ó, tiver que sacrificar o que tiver que sacrificar. É uma decisão radical aqui. E ele vai identificando os altares ali que ele precisava destruir. E é o que a gente precisa fazer nas nossas vidas. Quais são os altares nas nossas vidas que não glorificam o Senhor? Muitas vezes, questões que precisam ser resolvidas e estão ali, erguidas como altares que não estão glorificando a Deus. Se não estão glorificando a Deus, está glorificando a quem? Né? A quem que está glorificando? Então é destruir esses altares. Não fazer uma reforma superficial, mas é uma transformação radical mesmo, interior. E a gente vê aqui que esse texto que fala de Josias mostra, né, que é possível um homem, uma mulher, né, agir dessa forma, com uma grandeza dessa forma, de amar o Senhor dessa forma e de se posicionar, né, de uma forma que expressa uma verdadeira fidelidade ao Senhor, expressa aquilo que você crê, né? Então, é algo assim que realmente nos inspira a amar o Senhor, a buscar o Senhor. Josias, a vida de Josias nos inspira a buscar o Senhor, porque ele estava ali no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração idólatra, e ele se posiciona, né? Então, a gente possa se inspirar na vida de Josias. Agora, eu queria falar sobre o Salmo 91, que é um salmo tão poderoso, tão maravilhoso. E esse salmo aqui, ele é considerado aqui como o salmo da proteção, né? Ele é o salmo da proteção, o salmo do cuidado do Senhor. É um salmo muito rico em detalhes, e tem alguns detalhes aqui que eu quero destacar no dia de hoje. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações. Então, vamos lá. Esses salmos aqui, tem uns trechos, assim, gente, que é tão poderoso, que quando a gente vai meditar, nos abre a visão de uma forma tão maravilhosa. Primeiro que ele começa, né, aquele que habita, a gente tem aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, esse salmo aqui, ele é o salmo da proteção, ele é o salmo do soldado, né? E esse salmo aqui, ele é recitado lá em Israel nos momentos de perigo, nos momentos de doença, nos momentos de necessidade. Por quê? Porque essa aqui é uma palavra viva, né? A Bíblia, ela é um livro vivo, literalmente vivo. As palavras que você está lendo todas as manhãs, elas são vivas. Elas têm poder, elas têm ação efetiva, é isso que a gente precisa entender. Então, dos versículos 1 a 2, a gente tem o quê? Declaração de confiança. Depois, no versículo de 3 a 8, são promessas de proteção. No versículo do 9 ao 13,
vai ter o quê? Benefícios dessa confiança. E os últimos versículos ali, o 14 e 16, é a resposta direta de Deus. E esse versículo aqui, o 11, ele vai dizer: porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Aqui a gente vê a manifestação da presença dos anjos do Senhor, guardando aqueles que se abrigam, que buscam refúgio no esconderijo do Altíssimo, né? Então, aqui, essa palavra, e dará ordem, né? É um comando que Deus dá aos seus anjos, né? É como uma ordem militar, é um comando autoritativo mesmo, não é uma sugestão, é uma ordem direta do comandante supremo, né, aos seus exércitos celestiais. Olha que tremendo isso, né? A gente vê que os anjos do Senhor, eles são ali, ó, o exército celestial dele, que tem missão específica de proteção. Gente, isso é grandioso demais. Isso é grandioso demais. Aqui, ele fala assim, né, para que te guarde em todos os seus caminhos. Então, não há exceção na proteção divina, né? Aquele que está abrigado no Senhor, aquele que está no Senhor, ele está amplamente guardado. Não tem exceção. É todos os lugares, isso inclui tudo, todos os caminhos físicos e espirituais. Físicos e espirituais. Isso aqui abrange, né, a nossa jornada e o nosso propósito de vida. Olha como é poderoso, como é rico, né? Então, a gente vê aqui, muitas vezes, queridos, quantos acidentes foram evitados sem que você percebeu. Quantos livramentos você teve que você nem imaginou, né? Quantos perigos invisíveis que você não vê e os anjos estão ali te guardando. Proteção do Senhor em viagens, nas suas atividades do dia a dia mesmo, na casa, né? Proteção dos seus filhos e a proteção espiritual, porque existe a guerra espiritual constantemente, mas os anjos do Senhor, eles nos guardam nessas guerras, né? Então ele está ali sempre ali, nos guardando, nos livrando de ataques espirituais, né? Fortalecendo as nossas vidas ali contra as tentações, contra enganos espirituais. Então, é uma proteção que abrange, né, toda a nossa vida como um todo, mas é condicionado ao versículo 1. Toda essa proteção aqui, que a gente vê no capítulo todo, em todo o capítulo, o Salmo 91, aqui ele tem uma condição. O primeiro versículo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, essa proteção é para esse, aquele que habita. O que é habitar? É permanecer, é você residir continuamente, é você estar ali o tempo todo, né? O tempo todo. É você estar ali no lugar secreto, você estar ali no íntimo. É você estar debaixo, né, da bênção, da geografia, do cuidado de Deus sobre a sua vida, da palavra dele, da obediência. Você está ali constantemente buscando a fonte, se alimentando dele, ouvindo a ele, estar próximo a ele, não se apartar dele. Esse é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, é importante a gente entender isso, né? Que o Senhor, ele designa os seus anjos, ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Eu gosto muito do versículo 4 também, que fala assim: com suas penas ele te cobrirá, e debaixo das suas asas te refugiará, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Olha que tremendo, né? Então, Deuteronômio 32, 11 vai dizer assim: como a águia desperta a sua ninhada, move-se os seus filhotes. Move-se sobre os seus filhotes. Estende as suas asas,
toma-os e os leva sobre as suas asas. Então, esse versículo aqui de Salmo, ele também está ligado a esse versículo aqui, né, de Deuteronômio. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Então, uma proteção, né, íntima e carinhosa do Senhor, que nos traz o quê? Calor, segurança, cuidado, é o cuidado maternal de Deus, né? Então, a gente vê que é uma proteção, né? É uma proteção do Senhor sobre as nossas vidas, uma dupla proteção aqui, é um escudo grande que nos cobre todo o corpo, né? E quando fala aqui do broquel pequeno, do broquel, né? O broquel é pequeno, então é para um combate mais próximo. Então é uma proteção completa para toda e qualquer situação, Senhor. Então a gente vê aqui que ele fala, e a verdade e a sua verdade será o seu escudo e broquel. Então, a verdade do Senhor é a nossa armadura, né? E qual é a verdade dele? Aqui não é apenas só informação, mas é o caráter de Deus, é o caráter dele. O caráter dele é a nossa armadura, é a gente confiar na verdade absoluta do Senhor, porque as suas promessas são inquebráveis. As suas promessas são inquebráveis. A verdade que ele nos fala é o que sustenta todas as coisas. Por isso que a verdade dele é a nossa armadura. Entende? A verdade dele nos protege contra toda mentira, contra todo engano. A verdade dele é absoluta. E as suas promessas são inquebráveis. No versículo 14, já lá no finalzinho, vai dizer: porquanto a mim se apegou com amor. Se apegou. Lembra dessa palavra? Né? Se apegou com amor. E eu o livrarei e pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. O rei Ezequias, né, se apegou ao Senhor. E quando fala aqui, pois conheceu o meu nome, essa palavra no hebraico a gente já estudou também, o que significa a palavra conheceu, né? E no hebraico, essa palavra conheceu o meu nome, esse conheceu aqui é a palavra yadá, que não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento íntimo, é um conhecimento experiencial, né? É um conhecimento de relacionamento pessoal profundo, é uma confiança baseada na experiência. Essa é a mesma palavra usada em Gênesis, quando Adão conheceu a Eva, quando Adão se uniu, tornou-se um com Eva. Essa é a palavra aqui no hebraico. Então, o Senhor está dizendo aqui, né? Porquanto a mim se apegou com amor. Então, esse se apegou, aqui a gente viu a palavra davak, essa questão da intimidade. Tem alguém que abriu o áudio. Alguém abriu o áudio. Vou fechar, por gentileza. Fechou? Fechou, né? Obrigada. Então, a gente tem essas duas palavras aqui, a palavra davak, né? Que é a palavra se apegar, para essa questão da intimidade, ó. Porquanto a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. E pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. E a palavra conhecer aqui é essa palavra da'at, que é um conhecimento íntimo, né? Então, é extraordinário a gente ver a riqueza, né, do hebraico, quando traz para nós no original. E aí aqui a gente vê o nível que o Senhor está falando conosco, né? Então, o Senhor aqui, ele nos cobre, ele nos protege, não porque ele é poderoso, mas porque ele nos ama de uma forma
muito maior, muito mais intensa do que a gente pode imaginar, né? Como uma águia, ele cobre as nossas vidas com as suas asas, como se nós fôssemos os filhotinhos, né? A águia cobrindo ali com as suas asas. Ele nos envolve com amor maternal. E a sua verdade é a nossa armadura invencível. Então aqui, a proteção de Deus, ela não é um favor que a gente conquista, mas é um amor correspondido. É você corresponder esse amor. Quanto mais você se apega ao Senhor com intensidade, né, de toda a sua alma, como a gente viu ali o exemplo do rei Josias, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu coração, né, você vai experimentando disso, porque você vai entrando no esconderijo do Altíssimo. Então, a gente não é apenas protegido, mas a gente é amado, a gente é cuidado. O Senhor, Ele zela pelas nossas vidas de uma forma gloriosa, maravilhoso. Né? Então, é nesse amor que você vai encontrar a verdadeira segurança. É nesse amor que você vai encontrar a satisfação plena para a sua vida. Né? Sabendo que aquele que conhece, ele conhece o seu nome, ele conhece a sua vida, ele também guarda o teu coração, ele guarda o teu propósito nele. Amém? Que você possa meditar nesses Salmos 91, que você possa ser profundamente abençoado pelo Senhor nesse dia. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nos vemos amanhã com a graça do Eterno. Shalom, shalom. Bom dia.